Olá, meus amigos. Agora, esse momento exato que eu estou gravando, estou fazendo essa live, são 18 horas. Que é o pastor Russo de Ji-Paraná, Rondônia. Nosso alô aí para todos os nossos amigos que irão acompanhar ao vivo e também aqueles que irão acompanhar depois gravado, né? Vou deixar aí, depois vou postar tanto lá no, deixar na página, como também vou postar no YouTube, né? Esse vídeo. Eu repliquei ali no Facebook um vídeo de algumas coisas que estão acontecendo na Argentina e gostaria aqui de comentar, pessoal. Vamos entrando aí, esperar aí alguém entrar, né, pra gente poder estar comentando. Estou aqui, uns pernilongos aqui já a hora dessa aqui, né? E depois você compartilha também esse vídeo, se você achar, lógico, se você achar interessante compartilhar, você compartilha, certo? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu vi ali umas feministas, né, comemorando a aprovação da legalidade do aborto lá na Argentina. Nós sabemos que a Argentina é liderada pela esquerda, um presidente que a gente pode dizer que é um presidente fantoche, na realidade. Quem comanda lá é os Kirchner, né? Mas todos eles de viés de esquerda. E aí vem algumas pessoas para me questionar ainda. Só questiona na rede social. Cara a cara, no olho não questiona, né? Quando a gente se encontra no meio da rua. Falar, pastor Russo, por que o senhor bate tanto na esquerda? Não é bater. Eu não bato ninguém. Apesar que também sou professor de artes marciais, né? Não bato na esquerda. Simplesmente eu tento esclarecer as pessoas acerca do que a esquerda prega, do que eles vivem e da ideologia marxista, comunista, socialista cultural, socialismo cultural, que é a base da esquerda. Que, por sinal, é anticristã. Eu não entendo até hoje, a gente está aí por entender, pessoas que se dizem cristãos envolvidos com partido de esquerda, envolvidos em militância de esquerda. Até hoje não consigo entender. Porque ou você é cristão ou você é esquerda. Os dois não existem. Ou você não entendeu o princípio cristão, ou você nunca foi cristão, ou também não entendeu ainda porque a esquerda não estudou sobre a esquerda. Talvez esteja enganado, dentro do partido de esquerda esteja enganado ainda, né? Esteja enganado por aquela conversinha de paz e amor, que na realidade não é nada disso. Pois bem, mas não quero tratar de todos os detalhes não, que isso aí daria de escrever um livro, né? De muitas páginas.
lá na Argentina foi feita festa para comemorar a legalização do aborto. Assim também como aqui no Brasil tentam. De certa forma, já existem alguns precedentes que legalizam. Eu tive um embate esses tempos atrás com algumas pessoas e alguém me questionou assim, no tempo que aquela menina teve que fazer o aborto, né? Algumas pessoas falaram assim que, mas se é legal, se a lei permite, a Bíblia diz que nós temos que se sujeitar às autoridades, ou seja, as autoridades falando, nós temos que sujeitar a elas, que toda autoridade foi constituída por Deus. Entenda uma coisa, que a autoridade, ela não configura pensamento particular de pessoa. Ela não configura pessoa, né? Você vê que Saul, ele era rei. Saul, ele era rei. Porém, ele não era mais uma autoridade constituída. Mas o Davi, aí você diz assim, mas Davi temeu, né, cortar a orla do vestido lá das vestes de Saul, porque por ele ser autoridade. Sim, mas você que conhece a Bíblia, vai ver que a própria palavra de Deus diz que Deus já tinha constituído uma outra pessoa no lugar de Saul, ou seja, ele já não era mais autoridade. E Deus falou com o profeta Samuel, dizendo assim, por que você ainda tem dó? Por que você ainda se compadece por Saul, sendo que eu já rejeitei? Então, a autoridade é algo além, né, da pessoa ou dos pensamentos pessoais e particulares das pessoas. Ou seja, automaticamente, eu quero que você entenda que leis absurdas não se cumprem. Eu, como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, como tendo princípios, como conservador, eu posso sofrer as penalidades que a lei, que foi constituída por homens, foi feita por homens, e eu posso sofrer as penalidades, mas não sou obrigado a cumprir com essa lei. Não sou obrigado a concordar com essa lei. Satanás, ele sabe que não pode vencer a igreja. Na Bíblia está escrito que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. O que ainda, nós sabemos que ainda vai ter um processo aí todo nesse percurso de final de tempos, aonde o próprio Espírito Santo ele vai ser retirado da terra. Ou seja, o Espírito Santo detém o poder do anticristo. O Espírito Santo ele detém o poder das trevas. E o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: a única forma de Satanás ele ter maior liberdade de atuar numa nação é através do pecado, é através da transgressão da palavra de Deus. É através da transgressão. E nesses últimos tempos, boa tarde, Léo Ferreira. E aí, meu amigo, como é que tá as coisas? Sargento Léo Ferreira, acompanhando aqui a live. Então, e nesse final de tempo, Satanás ele tem trabalhado para levantar pessoas no meio político que podem fazer leis para institucionalizar o pecado.
para legalizar o pecado. Ou seja, se o aborto é contra a lei de Deus, pode ser quem for que falar que é legal isso e que não importa. O que importa é que a palavra de Deus, ela fala. Então, se a palavra de Deus diz que o aborto, né, que matar o inocente é pecado, então é o que nós vemos que Satanás levanta pessoas para serem políticos, para que eles possam se elegerem, né, e trabalharem para legalizar o aborto. Nós estamos vendo a abertura que está sendo dada para a atuação das trevas na Argentina. Daqui a uns tempos nós vamos ver a colheita. Vai vir a colheita. Ou seja, toda ação existe uma reação. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se a pessoa semeia coisas erradas, não tem como ela querer lá na frente colher coisas certas. Se ela semeia o pecado, não tem como ela querer colher bênção, né? Então, e aí muitas pessoas, elas dizem assim, pastor, mas está escrito na palavra de Deus que nós temos que submeter. Negativo. Nós não podemos nos submeter a leis maléficas, a leis injustas, a leis que legaliza o pecado. Então nós estamos vivendo esse processo todo aí. Aqui no Brasil não é diferente. Falamos da Argentina, mas aqui no Brasil não é diferente. Eles tentam todos os dias legalizar o pecado. É uma estratégia satânica para impedir o avanço da igreja de Cristo na face da terra. Mas, como no tempo do profeta Elias, que Elias achava que, quando Elias pediu a morte, porque ele achava que só tinha sobrado ele, dos profetas de Deus, ele achava que só tinha sobrado ele, e ele chegou a pedir a morte a Deus. Deus fala com ele que existia os 7.000 que não dobravam os seus joelhos diante de Baal. Então o que eu digo para você que tem esse mesmo pensamento, existe os remanescentes. Existe aqueles que não negociam a sua fé. Existe aqueles que estão dispostos a pagar com a sua própria vida. Existe aqueles que estão dispostos a lutar. Existe aqueles que não são os politicamente corretos. Existe aqueles que não são os religiosamente corretos. Porque tem gente que está usando aí a máscara de religioso para tentar usar artifícios para legalizar as coisas erradas. Então, não vamos desistir, não vamos parar, lutar sempre, né? Retroceder jamais, vamos para cima, vamos continuar lutando dia após dia, pela ética, pela moralidade, pela fé, pela cultura cristã judaica, né? O Ocidente, se o Ocidente tem liberdade na maioria dos países, é graças à fé cristã. E é contra a fé cristã que o comunismo, que o socialismo, que a esquerda tem batido todos os dias. Mas eu faço a minha parte e quero que mais pessoas se juntem comigo, fazendo também a sua parte na sua casa, no seu bairro, na escola do seu filho, na sua igreja, na sua cidade, no seu município, no seu estado, no seu país. Aonde você estiver, faça a sua parte como um bom cristão. Defenda a sua fé. Vai para cima, não tem medo. Não tem medo. Nós não podemos ser presa, né? Nós temos que, a partir desse momento, nós temos que ser o caçador, meu irmão, né? Não tem esse negócio da gente, mas é porque eu tenho que baixar a cabeça, que eu tenho que manter a paz e amor com todo mundo. A Bíblia, ela diz, mantenha, se possível,
e dependendo de você, a paz com todos. A paz com todos, dependendo. Se for depender de você, manter a paz. Se não depender, então, né, você faz a sua parte. E a própria palavra de Deus, ela diz o seguinte: o Senhor Jesus, ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada, porque ele ia causar divisão. Ou seja, os ensinamentos de Jesus causam divisão entre pessoas. Nós vemos aí quantas divisões existem, né? Não é divisão entre raça, entre sexo, entre isso ou aquilo, não, como a esquerda quer. Dividir negros e brancos, héteros e homossexuais. Não é esse tipo de divisão que Jesus veio trazer, não. É divisão de pensamento no sentido do certo e do errado. Sempre vai ter aquele que vai pensar contra a Bíblia. E por você se posicionar a favor da palavra de Deus, então vai realmente ter divisão, vai existir divisão. A palavra de Deus é bem clara: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque numa casa vai estar dividido pai contra filho, filho contra pai. Então vai acontecer essa divisão, né? Aí a Andréa Marino também está acompanhando aqui a live, Deus abençoe, né? O meu amigo, né, Inácio também ali acompanhando, né? Adilson acompanhando, meu parceirão aí de luta, né? Deus abençoe, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar esse vídeo, esse pequeno vídeo aí gravado aí na minha página, né? Também vou colocar lá no YouTube. Se você não, depois pode acompanhar ele na íntegra, tá bom, gente? Pastor Russo, fico por aqui e que Deus abençoe cada um de vocês nessa tarde, início de noite de sexta-feira. Bom, Deus abençoe.